Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo pessoal do Vem e Segue-me dessa semana. Gostaria de compartilhar com vocês as minhas anotações do livro de Terceiro Nef, capítulo 20 a 26. E o tema dessa semana é Sois os filhos do convênio. Aqui nós aprendemos, logo no início, relembramos a respeito do sacramento, onde o Senhor fala que ninguém havia trazido o pão ou vinho, e o Salvador providenciou de maneira milagrosa. E ele abençoou e distribuiu ali o sacramento. E lembramos que o Senhor disse, nos capítulos anteriores, que nós não devemos tomar o sacramento indignamente, que devemos nos preparar para tomar o sacramento e nos preparar para aprender a respeito dos seus ensinamentos. No capítulo 23, a escritura que me chamou a atenção é: E agora eis que vos digo que deveis examinar essas coisas. Sim, ordeno-vos que examineis essas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Então ele menciona muito Isaías nesses capítulos. E ele pediu para que estudassem as escrituras e ordenou a Nef que escrevesse os registros, o cumprimento do restante das profecias de Samuel, o Lamanita. Então esse foi o pedido que o Senhor fez para Nef, que ele registrasse tudo. Nos últimos dias, Deus realizará uma obra grande e maravilhosa. No capítulo 21, versículo 9, diz: Porque naquele dia, por amor a mim, fará o Pai uma obra que será grande e maravilhosa no meio deles, e haverá entre eles quem nela não creia, embora um homem lhe declare. Então ele está falando a respeito da restauração do Evangelho, que é essa obra grande e maravilhosa, onde eu trago aqui a imagem de Joseph Smith, e que Jesus Cristo disse aos nefitas, que seu evangelho seria trazido de volta à terra nos últimos dias. O que o Salvador disse que aconteceria no futuro, o Senhor disse que chegará o dia em que a plenitude do meu evangelho lhe será pregada. Então o Senhor fala nisso. E crerão em mim que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, e orarão ao Pai em meu nome. Em verdade vos digo que meu povo conhecerá meu nome, sim, naquele dia saberão que eu sou o que fala. Então o Senhor está falando a respeito do que aconteceria no futuro, a respeito dessa restauração da plenitude do Evangelho. E no 21 ele continua: Mas caso se arrependam e dê ouvidos às minhas palavras e não endureçam o seu coração entre eles, estabelecerei a minha igreja, e eles farão parte do convênio. Então o Senhor está falando que esse evangelho, nessa plenitude, será pregada, e aqueles que não endurecerem o seu coração, que aceitarem esse conhecimento, e orarem a Deus e perguntarem, vão receber um testemunho e farão parte do convênio com o Senhor. E ajudarão meu povo, o remanescente de Jacó, e também quantos vierem da casa de Israel, a construir uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. Então ele está falando a respeito da coligação de Israel, e a coligar-se na Nova Jerusalém. E ele fala, e ele pede para comparar com Isaías, como eu disse, ele continua: Porque naquele dia, por amor a mim, fará o Pai uma obra que será grande e maravilhosa no meio deles, e haverá entre eles que nela não creia, embora um homem lhe declare. Ou seja, ele pede mais uma vez aqui na Escritura, repetindo, no capítulo 29 do livro de Isaías, que Jesus Cristo disse aos seus filhos, que uma obra seria realizada, uma obra grande e maravilhosa seria realizada. E ele disse aos nefitas que seu evangelho seria trazido de volta à terra nos últimos dias. E a escritura que me chama a atenção no capítulo 20 é: E depois que tiverdes sido abençoados, então o Pai cumprirá o convênio que fez com Abraão, dizendo: Em tuas sementes serão benditas todas as famílias da terra. Então o Senhor aqui mais uma vez mencionando a respeito dos convênios, que nós fizemos, dizendo que nós somos os filhos dos profetas, os filhos da casa de Israel, os filhos do convênio, Então ele traz aqui essas sementes, mostrando que nós fazemos parte dessa semente de Abraão. Quando fazemos convênios com o Senhor, nós nos tornamos a semente de Abraão, de modo que abençoamos as famílias da terra. O Senhor exige que examinemos as Escrituras.
aqui uma imagem do livro de Mórmon. Ele disse: estas escrituras que não tinhais convosco, ordenou o Pai que eu vos lá desse, porque em sua sabedoria determinou que elas fossem dadas às gerações futuras. Então o livro de Mórmon, ele foi preparado para ser restaurado, né, para ser trazido às gerações futuras. Então aqueles que creram naquilo que foi pregado, nessa profecia do próprio Salvador Jesus Cristo, que recebem um testemunho, aceitam essa revelação, tem o evangelho do livro de Mórmon, que nós acreditamos que foi preparado para ser revelado a nós nesses últimos dias. E ele continua: e eis que chegará o dia em que a plenitude do meu evangelho será pregada. Né? Mais uma vez aqui no versículo 30 do capítulo 20. O Senhor é como fogo do ouvíris. Ele fala na escritura: e quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque como o fogo do ouvíris e como o sabão do... Porque é como o fogo do ouvíris e como o sabão do pisoeiro. Então o fogo do ouvíris é quando você leva um metal precioso a temperaturas extremas para que as impurezas saiam, né? Para tudo aquilo que é impuro daquele metal precioso, ele vai até aquela superfície. Então esse seria o fogo do ouvíris, né? Se referindo a cada um de nós, para que nós possamos tirar todas as impurezas, né, através dos nossos arrependimentos, e que possamos ser pessoas puras, dignas, né, em preparação ao encontro com o Senhor nessa sua segunda vinda. E como o sabão do pisoeiro, né? O pisoeiro é aquele que lavava toda a roupa suja, né? E que batia a roupa suja para tirar todo o óleo, toda a sujeira da roupa. Para tirar as impurezas e sujeiras também. Então ele fala justamente isso, para que nós possamos estar dignos, puros, limpos e preparados para poder suportar o dia desse encontro, né, com ele na sua segunda vinda. Deus é misericordioso com aqueles que se voltam a ele. E ele fala essa escritura: roubará o homem a Deus? No capítulo 24, né? Ele fala assim: sim, nos dízimos e nas ofertas. Ele fala que para nós levarmos todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me então com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. Então o Senhor fala que nós seremos muito abençoados se nós pagarmos o dízimo. Nosso coração deve se voltar para os nossos antepassados. E ele menciona também no capítulo 25 a respeito do profeta Elias, né? Que diz que ele voltará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui para que nós possamos lembrar dos nossos antepassados. E ele continua: mas caso se arrependam e deem ouvidos às minhas palavras e não endurecerem o coração, entre eles estabelecerei a minha igreja. Então o Senhor estava preparando e falando tudo a respeito da preparação da sua igreja, né? Restauração da sua igreja. E fala também a respeito que ajudarão o meu povo remanescente de Jacó e também quantos vierem da casa de Israel a construir uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. E então ajudarão o meu povo, que está disperso por toda a face da terra, a coligar-se na Nova Jerusalém. Então o Senhor fala aqui a respeito da importância dessa coligação de Israel, né? Nessa última conferência, o profeta disse muito que estava estudando a respeito, né, desse assunto da coligação de Israel, né, na construção dessa Nova Jerusalém. E aqui eu quero deixar uma mensagem falando a respeito, né, disso tudo, onde o profeta ele disse, né, a respeito do... Deixa eu encontrar aqui. O profeta declarou a respeito dessa coligação. Ele fala assim: esses certamente são os últimos dias e o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, em importância e em majestade. E se vocês escolherem e se desejarem, podem ser parte essencial dela. Vocês podem fazer parte de algo grande, importante e majestoso. Então o Senhor fala que quando nós falamos sobre a coligação, estamos simplesmente nos referindo a esta verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Pensem nisso, né? Então, você vê, ele fala que
esse é o último grande evento, que essa coligação ela é fantástica. Então, que nós possamos fazer parte dessa coligação de Israel, né, na construção de uma nova Jerusalém. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. E convido vocês a compartilhar essa mensagem e também, você que não conhece o livro de Mórmon, a clicar aqui no link abaixo a respeito do Evangelho Restaurado, para que você possa conhecer um pouco mais. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.